Bom, enfim, a gente chegou aqui no nosso último pilar do Google Analytics, o pilar de conversões. E a gente já vem falando já bastante sobre conversão, sobre meta, durante o curso inteiro, mas especificamente nesse tópico a gente vai se aprofundar um pouco mais, tanto na configuração dos tipos variados de meta, quanto nos relatórios e a forma da gente analisar cada um desses relatórios que ele permite a gente ver aqui. Tá? A gente também vai falar um pouquinho sobre comércio eletrônico, mesmo o nosso segmento não sendo um comércio eletrônico, não tendo nenhum tipo de geração de receita, a gente vai falar um pouquinho para vocês terem uma noção desses relatórios. E também vamos falar sobre funis multicanal, que ele vai mostrar para a gente todas as etapas que o usuário passou, por todos os meios, origens que o usuário passou até ele fazer uma conversão, ele fazer uma compra, atingir uma meta com a gente, tá? A gente já falou várias vezes também da importância de ter uma meta. Todo site precisa ter um objetivo, tá? E essa meta é o objetivo que a gente espera que o usuário faça dentro do nosso site, tá? Então agora, para reforçar, eu vou mostrar de novo como é que a gente cadastra uma meta, e a gente vai falar um por um dos campos de forma mais aprofundada, para ficar bem fixo na nossa cabeça como é que funciona, tá? Então vamos clicar aqui em administrador, aqui na parte da vista, vamos clicar em metas e em nova meta, tá? A gente precisa dar um nome para a nossa meta, tá? Vou usar aqui o cenário para a gente entender o usuário que preenche um formulário e é direcionado para uma página de obrigado, tá? Então a gente quer que seja uma meta, seja considerado uma meta toda vez que o usuário chegar nessa página de obrigado, tá ok? Então a primeira coisa que a gente vai definir aqui é o nome da nossa meta, tá? Tem 5 tipos aqui: meta de destino, de duração, páginas tela por sessão, evento e uma meta que não aparece aqui pra gente, que a gente não consegue editar ela, que chama meta inteligente. A gente vai falar dela mais pra frente, tá? Vamos selecionar o tipo de meta que a gente quer, que é a meta de destino, clicar aqui no botão continuar, e aí nesse campo aqui, onde está igual a, também tem começa com, expressão regular, o Google Analytics ele pede para a gente definir qual é a página que a gente quer contar como uma meta, tá? Então digamos que o seu site ele tem lá www.domínio.com.br/obrigado.html. É essa página que a gente quer registrar como uma meta, tá? E aqui tem 2 pontos que é importante a gente observar: diferenciar maiúsculas e minúsculas, tá? Se a gente quiser que ele faça diferenciação, a gente deixa marcado aqui. Então, se por algum motivo a sua URL estiver com O maiúsculo aqui no obrigado, ele vai contar, tá? Se ele tiver com O minúsculo e a sua meta for definida, né, como O maiúsculo, ele não vai contar. Tá? Se tiver desmarcado, ele vai contar independente de como tiver escrito aqui a sua URL, tá? Quando a gente usa o igual com, então precisa ser exatamente o nome da sua URL. Ele não pode ter nenhum parâmetro depois. Não pode ter uma barra aqui, não pode ter um parâmetro de pesquisa, não pode ter nenhuma variável, não pode ter nada depois, tem que ser exatamente na forma que ele está, tá bom? Vão acontecer alguns casos onde você trabalha com uma URL dinâmica para cada usuário. Isso acontece muito, por exemplo, em e-commerce. Quando o usuário faz uma compra, quando ele finaliza a compra, tem uma página lá padrão, mas a extensão dessa página, o final dessa URL, ela tem códigos variáveis diferentes que identificam cada um dos usuários, tá? Para esses casos, a melhor forma da gente continuar contando uma meta sem ter problema é escolhendo essa opção aqui de começa com, tá? Então ele vai considerar que depois da barra você tem lá a página de obrigado, e mesmo que tenha qualquer coisa depois, ele não vai considerar, tá? Se a gente quiser colocar só obrigado assim, ó, todas as páginas que tiverem a palavra obrigado, que comecem com obrigado depois da barra aqui, ele vai considerar como uma meta, tá ok? Vou manter aqui o igual.
Aqui no campo de valor, ele é opcional para a gente colocar, tá? Mas é interessante que a gente coloque um valor para a nossa meta, para a gente poder avaliar o crescimento que a gente está tendo e se a gente está tendo algum tipo de retorno com essa ação que a gente faz, tá? E aí tem 3 formas basicamente da gente definir esse valor, tá? Se a gente está trabalhando com comércio eletrônico, a gente não precisa colocar, não precisa definir nada aqui, porque o próprio comércio eletrônico vai trazer essa informação de valor de receita para a gente, tá? Agora, se você trabalha com um segmento onde você não tem um valor fixo para cada vez que alguém faz uma meta, o ideal é que a gente ou atribua um valor fixo para metas de baixo impacto e metas de alto impacto. Por exemplo, metas de baixo impacto. A pessoa preencheu um campo para receber as nossas informações de novidades. Então isso aí tem um valor 1. Tá? Agora, se a pessoa preencheu um formulário onde ela expressa interesse em algum dos nossos serviços, a gente pode colocar aí como um valor 10, só para a gente poder ter uma referência do quanto o nosso site está crescendo ou não. Tá? Outra forma de avaliar também o valor é, por exemplo, assim, da quantidade de pessoas que acessaram o nosso site, a gente conseguiu captar 10% dessas pessoas, tá? E dentro dessa receita, dos 10% dessas pessoas, em média, a transação delas dá aí R$300, em média, tá? Então, se a gente captou 10% de pessoas e na média ficou ali nos R$300, a gente aplica o valor de meta como 10% desse valor total de transação, tá? Então seria, por exemplo, R$30. Tá? Se 1% converteu, a gente deixa R$3, tá? É uma forma também da gente poder dar, né, um valor para a nossa meta, tá? Lembrando que é opcional esse campo aqui. Campo de funil. Para que serve o campo de funil? Ele serve para a gente especificar páginas anteriores que a gente espera que o cliente passe, nosso usuário, passe por elas antes de completar a nossa meta. Tá? Então, por exemplo, se a gente criou uma meta de comércio eletrônico, de carrinho, por exemplo, vou deixar manual aqui essa do carrinho. A gente pode criar aqui uma etapa de funil com um nome de carrinho. Tá? E aí ele vai para o carrinho.html. Posso adicionar mais uma etapa aqui onde vai ser finalizar compra. E aqui chama finalizar compra.html. E por último, por último não, porque o por último seria um obrigado, né? Então a gente não precisa colocar aqui, tá? O último passo a gente não coloca. O último passo é o que a gente vai definir aqui. O campo obrigatório, ele serve para definir que é obrigatório que a pessoa passe por essa primeira página para ele começar a contar como uma meta. Se por algum acaso ele já entra direto na parte de finalizar compra, ele não vai contar como uma meta, tá? Se ele é obrigatório, ele vai ter que passar por todos esses campos até chegar no campo de obrigado para ele entender como uma meta. Se a gente deixa desmarcado, ele vai contar como uma meta independente de aonde ele entrar aqui no processo, tá bom? Feito isso, a gente salva e aí a nossa meta ele já está começando a valer. Toda vez que alguém entrar dentro dessa página, ele vai contar como uma meta, tá? Não vou salvar aqui porque a gente não tem como excluir a meta, tá? Então não vou salvar. Eu vou editar essa meta para falar sobre a meta do tipo de duração. A meta do tipo de duração a gente usa geralmente em sites de notícia, em blog, sites de artigo, sites que a gente espera que o usuário passe bastante tempo ou o máximo de tempo consumindo o nosso conteúdo, tá? Então nessas páginas a gente pode definir aqui tipo de duração maior que, tá? Então a gente define hora, minuto e segundos. Então eu quero contar como uma meta se o usuário ficar mais do que 3 minutos e 30 segundos dentro do meu site. Tá? Toda vez que o Google Analytics entender que esse usuário já está navegando, seja em uma página só ali parado, passando tempo ali, lendo um artigo numa página só, ou navegando por várias páginas,
quando bater 3 minutos e 30, ele conta como uma meta, tá? Valor opcional aqui. O campo de verificar meta serve para quando a gente dá um clique aqui, ele vai calcular se essa meta teria sido atingida se ela já tivesse ativa, tá? Como a gente está criando a meta agora, toda meta que a gente cria, ele só começa a cadastrar a informação, monitorar a informação depois que a gente cadastra a meta. Tipo, a gente não vai conseguir pegar essas metas que já passaram já. Esses 10% aqui é só para a gente ter uma noção nos últimos 7 dias, a taxa de conversão que existiria se a gente já tivesse criado essa meta. É meio que para testar se a meta está funcionando, tá? Então se a gente clica em salvar aqui, essa nossa meta de duração de tempo, ela tá ativa, tá? Vamos para mais um tipo de meta, páginas e telas por sessão. Clicar aqui em continuar. Aqui serve para a gente definir quando a gente quer contar como meta que o usuário passe por um determinado número, uma determinada quantidade de páginas dentro do nosso site, tá? Então, eu defino na minha estratégia que para mim entender que o usuário está engajado com a minha página, ele tem que ver pelo menos 3 páginas do meu site, tá? Se é o meu site de notícia, um site ou um blog específico sobre algum assunto, eu quero que ele veja no mínimo 3 páginas para contar como uma meta, tá? Aí aqui é a mesma coisa, o valor que a gente pode definir e verificar a meta para ver se ela está funcionando, tá? E por último, que a gente já falou, então não vou dar muita ênfase, que são as metas de eventos, tá? Então, nós criamos eventos lá no Tag Manager, explicamos sobre categoria, sobre ação, sobre rótulo, sobre valor também, tá? Então se a gente quer usar uma daqueles eventos, se a gente quer usar um daqueles eventos como meta, a gente só precisa colocar aqui a categoria, a ação e o rótulo igualzinho o que a gente colocou na configuração lá do Tag Manager, tá? E aí, se ele tiver um valor, se o evento já tiver um valor, ele vai usar o valor do evento para meta, senão a gente pode deixar desmarcado aqui e definir um valor, tá? A mesma coisa, clique aqui para verificar, para ver se a meta está funcionando, se o evento já foi ativado em algum momento. As metas inteligentes é uma forma alternativa da gente conseguir acompanhar as conversões dentro do nosso site, tá? Ele foi criado para ajudar as pessoas que usam o Google Ads, mas que não tem uma quantidade significativa de conversão, a entender qual é o melhor tipo de usuário que acessa o site, tá? Então, o que ele faz? Quando a gente deixa ativo as metas inteligentes, o Google Analytics ele vai avaliar automaticamente, visita por visita dentro do site, tá? E vai atribuir uma pontuação para cada um desses usuários, considerando quem é mais qualificado como uma meta inteligente, tá? Então vai ser totalmente automático essa meta. A única coisa que a gente precisa definir é que a gente quer utilizar ela, e aí nas configurações de meta a gente deixa ela ativa. E dessa forma, quando a gente está fazendo uma campanha dentro do Google Ads, ele vai automaticamente analisar visita por visita e pontuar essas visitas, tá? Então, quando ele identificar que é um usuário mais propenso a realizar uma meta, ele cadastra esse usuário como uma meta inteligente, tá? Então essa foi a parte das metas, que a gente já tinha falado um pouco, mas a gente foi um pouco mais a fundo em cada uma dessas metas aqui, tá? Meta de destino, duração, páginas e telas por sessão, evento, e falamos agora de meta inteligente, tá? Agora vamos voltar aqui para o nosso relatório de conversões, metas, e vamos ver quais são os relatórios que ele traz para a gente aqui, tá? Então aqui, na nossa primeira aba aqui, o Google vai trazer para a gente, deixa eu colocar um período aqui, para a gente poder acompanhar. O Google ele vai trazer para a gente aqui opções de meta, onde ele vai trazer todas as metas que a gente tiver cadastrado aqui dentro, tá? A gente pode verificar por todas as metas, a gente pode verificar meta por meta, tá?
E aí aqui embaixo ele vai trazer todas as conclusões de meta que a gente teve. Se a gente aplicou um valor para cada uma dessas metas, ele vai trazer aqui também, tá? A taxa de conversão é baseado na quantidade de sessões que a gente teve, tá? Dessas sessões, quantas houve conversão, tá? Em taxa de abandono total, ele vai trazer para a gente a taxa de pessoas que entraram, que eles começaram um processo dentro do funil, quando a gente define um funil, tá? Um funil de meta, quando a pessoa entra dentro desse processo e abandona ele antes de concluir a nossa meta. Então ele vai trazer aqui na taxa de abandono total a quantidade dessas pessoas, tá? E depois ele vai trazer todas as metas que a gente tiver cadastrado aqui, de forma específica, uma por uma, qual foi a quantidade que a gente concluiu em cada uma delas, tá? Que os usuários concluíram. Se a gente quiser ver de uma forma específica, a gente pode entrar aqui em uma meta específica e olhar só ela, tá? E aí ele vai trazer os valores das metas aqui. Deixa eu deixar como total, traz mais informação pra gente. Mais para baixo aqui a gente tem local de conclusão da meta, onde ele vai mostrar qual foi a página onde o usuário concluiu essa meta, quantas vezes essa meta foi concluída e a porcentagem, né? E a porcentagem de metas concluídas. Embaixo a gente tem origem e mídia, onde ele vai mostrar da onde as pessoas que concluíram essas metas vieram, tá? Então a gente vê aqui que a maioria das pessoas que concluíram uma meta dentro do nosso site, elas vêm do orgânico da busca no Google, tá? O pessoal que digita direto na URL também é bem grande, e aí a gente vai vendo aqui todas as outras formas, todas as outras origens e mídia que geram algum tipo de conversão pra gente, tá? Aqui em URL de meta, o Google Analytics vai trazer pra gente o relatório completo de todas as páginas onde tiveram algum tipo de conclusão. Na visão geral a gente vê as 10 mais, aqui ele traz todas pra gente, tá? Então a gente pode analisar página por página para ver aonde foi que a gente teve algum tipo de conversão. Se a gente quiser uma conversão específica, a gente pode trazer aqui, selecionar uma meta, e aí sim a gente vai ver onde concluíram só essa meta, tá? Antes a gente estava verificando por todas as metas, agora a gente está vendo por um tipo de meta só. Tá ok? Caminho reverso. No caminho reverso, o Google mostra pra gente qual foi o passo a passo que o usuário fez até ele concluir essa nossa meta, tá? Eu vou colocar aqui todas as metas para ele trazer, tá? Então ele traz pra gente a conclusão da meta, ou seja, a página onde o usuário concluiu essa meta, e ele traz as etapas anteriores. Então, entry, isso aqui é a entrada, é a nossa página de entrada. Então ele entrou na primeira página e foi para a segunda página onde ele converteu. A gente consegue analisar aqui se ele está seguindo o nosso funil, o funil que a gente define quando tem, né, o funil da nossa meta de destino, por exemplo, tem um funil. A gente consegue verificar aqui se ele está passando pelo nosso funil certinho, ou se a gente consegue identificar algum perfil de usuários que passaram por um processo igual até concluir a meta, tá? Então é legal da gente entender o caminho reverso para a gente entender quais são as páginas que o usuário passa antes dele fazer uma conversão. Se é uma conversão que ele já entra e já atinge a nossa meta, ou se ele vai passando por algumas páginas. A gente consegue entender aqui se na comunicação que a gente está usando dentro do nosso site, se ela vai levando o usuário por páginas diferentes até ele concluir uma meta, tá bom? Aqui em visualização de funil, ele só vai aparecer informação para a gente quando a gente define um funil para essa meta, tá? Vamos lá, aqui ele está aparecendo sem informação nenhuma, porque aqui ele não consegue pegar todas as metas para analisar. Ele vai analisar meta por meta, tá? Então, em opção de meta, eu vou clicar numa meta aqui, que dentro do período que a gente escolheu tem alguma conversão, e aí ele vai trazer para a gente aqui as informações, tá? Visualização de funil. Aqui nessa página ele vai mostrar, ó, aqui a gente vê aqui, ó, essa meta concluiu 376 vezes,
Aqui a gente vai ver, essa meta foi concluída em 376 sessões, 0% de taxa de conversão de funil. Por que está 0%? Porque para essa meta a gente não definiu um funil de conversão. Então sempre, quando a gente não define um funil de conversão, ele sempre vai vir zerado. Quando a gente define um funil de conversão, ele vai mostrar aqui, dentro dessa quantidade de metas que foram alcançadas, quantas delas passaram exatamente pelo funil da forma que a gente definiu que a gente queria que o usuário fizesse, tá? E aí sim a gente também consegue continuar acompanhando para entender se o usuário está fazendo o que a gente espera que ele faça, tá? Ele vai mostrar também nesse relatório quando o usuário chega até uma determinada parte do funil e sai antes de completar a meta, tá? É dentro desse relatório aqui que a gente vai ver também. Aqui embaixo ele mostra em cada uma das páginas que ele converteu, mostra o total aqui e em cada uma dessas páginas. Tá? Ele repete, né, a informação daqui, se ele tivesse seguido o nosso funil, ele trazia a taxa de pessoas que seguiram o nosso funil até completar a nossa meta. E em fluxo da meta, ele vai trazer para a gente aqui, como a gente já viu outros relatórios de fluxo, ele vai trazer o fluxo que o usuário faz até ele chegar, até ele atingir a nossa meta, a nossa conversão. Tá? Aqui também ele não vai trazer por todas as metas, a gente vai precisar selecionar uma meta, tá? Para poder acompanhar. Vou clicar em uma aqui que a gente já sabe que tem. Nível de detalhamento é a mesma coisa dos outros, tá? E exportar aqui ele pode exportar em PDF. A gente pode aplicar nossa segmentação aqui. Por padrão, ele traz por origem, da onde veio cada usuário, tá? E aqui embaixo aqui ele traz a mesma informação, só que resumida aqui de uma forma mais fácil da gente visualizar, tá? Então aqui ele vai mostrar para mim que o usuário veio do Google e converteu, tá? Se a gente quiser ver as páginas, a gente pode buscar outra dimensão aqui. Vou buscar a dimensão de página. E ele vai mostrar em qual página foi que o usuário estava quando ele completou a ação, tá? Quando ele fez a conversão. Então aqui é muito parecido com os outros que a gente viu, mas ele foca mais nas metas, tá? Então esse foi o nosso relatório de metas, tá? Quando a gente define as metas que a gente quer acompanhar dentro do site, é um relatório muito bom, principalmente quando a gente coloca os valores. Aqui a gente consegue ter uma visão bem ampla das metas que mais tem conversão, né? Os valores que elas geram para a gente quando a gente define um valor de receita, mesmo que seja de forma só para demonstrar só, é interessante a gente definir um valor para cada uma dessas metas, tá bom?